Olá, muito bom dia. Hoje é uma sexta-feira, 4 de junho de 2021 e a gente começa por aqui mais uma super live na Semana Mundial do Meio Ambiente. E a gente fala sobre recuperação de ecossistemas. Você sabe o que é isso? Pois é, para isso eu conto com a parceria do tecnólogo em meio ambiente, Eduardo Souza. Eduardo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui assistindo. É um prazer estar aqui. O Eduardo, como está a sua sexta-feira? Sexta-feira, por enquanto, um pouco nervoso, mas vamos aí falar sobre um tema que é muito importante e é muito interessante para os nossos dias de hoje. Muito bem, minha gente, super importante a gente discutir a questão do meio ambiente. A gente sabe que a gente vive hoje em um mundo que a natureza vem dando respostas diante das reações que o homem está tendo com relação ao meio ambiente, a degradação, né, poluição e outras inúmeras atitudes que fazem com que a nossa natureza nos dê resposta, né, Eduardo? E muitas das, claro, elas negativas, com relação a maremotos, com relação às queimadas, o impacto na camada de ozônio, e assim a gente vai tendo aí várias consequências no nossos dia a dia com relação às respostas que a natureza tem nos dado com relação à invasão do homem na natureza, a degradação, tá bom? Super importante a gente discutir isso também aqui na nossa região, saber como é que anda a questão ambiental na nossa região, os impactos causados no nosso ecossistema, na região dos cocais, por exemplo. A gente conversa também sobre essas questões, sempre agradecendo você que está sempre ligado na gente, ou acompanhando a nossa programação. E mais uma vez a gente começa uma live debatendo assuntos importantes e hoje sobre o meio ambiente, porque a gente não vive sem o meio ambiente e nem viveremos sem o meio ambiente. Por isso é super importante a gente discutir sobre essa questão. Agora, Eduardo, com relação à recuperação de ecossistemas, o que são ecossistemas? Ecossistemas vai ser uma junção dos seres vivos. Nós temos peixes, aves, animais, mas também temos outras coisas, como quem estuda já a química lembra do pH, lembra da temperatura, lembra do clima, lembra dos relevos, ou seja, onde tem esses animais e onde tem esses fatores, né, temperatura, pH, nós chamamos isso de ecossistema, ou seja, uma casa para esses animais. Muito bem, com relação a essa relação, né, entre a educação e os impactos, a recuperação de ecossistemas, hoje, claro, é até uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente do município, que é levar a discussão para as escolas, né? Levar para as comunidades, discutir essa questão da educação ambiental. Por que é importante discutir essa relação para que haja esse progresso, né, com relação à recuperação ambiental? Uma coisa que é bastante interessante, primeiro de tudo, a educação ambiental é lei no país. Ela tem dentro da Constituição, existe leis federais como a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Educação Ambiental, tem leis estaduais, leis municipais, ou seja, primeiro de tudo é uma lei que exige isso. E a própria lei vem falar o que é a educação ambiental e o modo que a gente entende o conceito de educação ambiental dado pela Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 1999, ela dá um conceito e aquele conceito a gente consegue entender. Ela vem falar o seguinte, que o indivíduo e a coletividade elas constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências voltadas para a conservação do meio ambiente. E isso é essencial para a sadia qualidade de vida. Ou seja, se nós cuidarmos da natureza, nós vamos estar cuidando da nossa saúde, nós vamos estar cuidando do futuro, das futuras gerações. Já falamos bastante vezes, ouvimos falar bastante vezes dos impactos que vem causando os desastres nos rios, por exemplo, Mariana ou Brumadinho. Aquele impacto do rompimento das barragens acabou destruindo vidas, pessoas que precisavam, que viviam a partir da pesca, cidades que tinham a praia. Com Mariana a gente escutou sempre, não podemos deixar a lama chegar no mar, porque tem cidades que viviam a partir do turismo, pessoas que viviam comercializando coisas dentro da praia. E agora, com esse desastre, muitas pessoas perderam tudo, e isso aquelas que não perderam suas vidas. Muito bem. É importante destacar, Eduardo, é sempre importante a gente frisar isso com relação à natureza a longo prazo, né, se recupera. Sim. O nosso tempo aqui na Terra é curto, mas só que a gente precisa da natureza para sobreviver. A gente degrada esses desastres como Brumadinho, Mariana,
né? Com o tempo a gente observa já que a natureza por lá já começou a se recuperar, mas só que esse processo é a longo prazo. E a nossa passagem aqui pela Terra, minha gente, a gente depende exclusivamente da natureza para viver, mas a gente não tem uma volta, né? Não tem essa capacidade de se regenerar como a natureza tem. Então, o Eduardo tem umas temáticas agora para abordar aqui no computador, no slide. Eduardo, fica à vontade. Pois bem, começamos já abordando a questão da lei. Eu já falei da questão da lei, que muitas vezes é chato estudar leis, eu sei assim, que não é muito legal, aquela linguagem muito difícil e tudo mais. E eu já comecei já tentando esclarecer um pouco dessa lei, tipo, destrinchar um pouco para ficar um pouco mais compreendido. Por exemplo, a lei, como eu falei, entende-se por educação ambiental, toda essa linguagem um pouco, digamos, chata, assim, não é atrativa. Mas ela é sim importante, ela é sim essencial. Por exemplo, como eu falei, o Conselho de Educação Ambiental trago pela essa lei, a Lei 9.795, de 1999, ela vem dizer que nós vamos ter valores sociais construídos, competências, vamos ter conhecimentos, habilidades, atitudes. Isso é de bastante importância, sabe por quê? Porque ao momento que nós entendemos que jogar lixo no chão é errado, agora nós temos que entender por que é errado. Educação ambiental, nós vimos a palavra educação, a gente já entende que é algo relacionado ao conhecimento, a aprender algo. E ao momento que a gente entende o porquê que é errado, e agora temos que aprender como nós vamos fazer o oposto, tipo, como é que vamos cuidar daquilo. Então, por exemplo, aquela divisão clássica, né, de cores do lixo. Plástico no vermelho, papel no azul, vidro no verde, amarelo com metal. Então, temos essa questão, né, essas habilidades que nós aprendemos, que a educação ambiental nos ensina, mas também tem uma questão básica da educação ambiental que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Sempre nós já escutamos aquela história de a diferença do homem e da mulher. Qual é a maior diferença do homem e da mulher? Que o homem, na hora que eles se encontram, tipo, tem dois amigos, encontram um terceiro, eles falam mal um na frente do outro, na hora que vira de costas começa a falar bem. Já a mulher já seria o oposto. Na hora que encontrasse, falaria bem na frente, na hora que virasse, falaria o oposto. Aquele velho clássico assim, chegasse, amiga, olha, essa unha tá maravilhosa, aqui eu amei essa cor da sua unha, e esse vestido tá maravilhoso em você, e esse cabelo tá com certeza de diva. Na hora que sai, fala pra outra aqui, aquela unha ali eu sei o que é, aquela ali é terra, não é esmalte não. E esse vestido ali pode ter certeza ali que é o pano que tava lá no banheiro, lá, que ela só meteu uma linha para dizer que era uma roupa bonita. E aquele cabelo tava assim de diva, mas era de vassoura. Então a gente tem essa ideia, tipo, de na educação ambiental a gente falar na frente, assim, uma coisa, a gente discursar, cuidar do meio ambiente é importante, adote uma árvore, não vamos jogar o plástico fora, mas além de falar, nós temos que fazer. E é isso que a educação ambiental vem trazer para nós, não apenas desses exemplos, de falar... Não apenas discurso, né? Isso. Temos que ir para a atitude, isso que é essencial. Muito bem, o que você mais tem para acrescentar, Eduardo? Como eu falei, a questão dos rompimentos das barragens é bastante... um exemplo de, tipo, para que serve aquelas leis para permitir? Aquilo ali é só para atrasar o progresso, né? Mas nós vimos que... A questão das licenças ambientais, exatamente. Né? Uma das maiores reclamações. Eu já trabalho na imprensa há 6 anos, sei muito bem, já fiz muitas pautas sobre isso, de muitas empresas, inclusive sobre incentivos fiscais, conversando com alguns empresários, né? Muitos empresários reclamavam sobre essa morosidade, né, da liberação dos órgãos estaduais ou municipais sobre essa questão das licenças ambientais. É um dos grandes problemas do Brasil também. Sim, o Brasil tem muita burocracia e por conta disso algumas coisas ficam bastante lentas, mas sim é essencial. Grande exemplo foram essas duas barragens que romperam. As duas barragens que romperam, elas acabaram simplesmente estando de forma ilegais. Elas não tinham toda a legislação a favor delas. E um outro grande exemplo de que o progresso ele precisa de um apoio com o meio ambiente é a cidade de Cubatão. Por que Cubatão? Cubatão ela recebeu, nos anos 80, o título de Vale da Morte. Olha, é o nome de uma cidade ser conhecida como Vale da Morte. Era uma cidade que era considerada a mais poluída do mundo, ou seja, era uma cidade no Brasil.
Quem está no nono, oitavo ano agora estudando, ou quem já passou do ensino fundamental, já deve ter ouvido falar do governo Juscelino Kubitschek. É o governo JK que trouxe a industrialização para o Brasil, construiu Brasília, mas para poder fazer esse desenvolvimento trouxe problemas. Cubatão, nos anos 20, era conhecido como uma cidade verde, era uma terra com muitas árvores, e por conta de tinha muita matéria-prima, atraiu muitas e muitas empresas, e começou a surgir indústria para todo canto, e chegou a um ponto que era praticamente irreconhecível o ar. Você via árvores, mas simplesmente só estavam os troncos, nem as folhas tinha mais. E quando tinha folha, você via que as folhas sempre tinham vários buracos, porque tinha chuva ácida. Tinha muitas crianças que falavam a seguinte frase: a chuva que morde. Porque eles começava a cair chuva e a pele da pessoa queimava, ficava... Tem muitas imagens, se a pessoa for na internet pesquisar sobre a chuva ácida em Cubatão, vai ver foto de crianças cheias de marcas brancas, que é justamente dessa chuva. Muito bem, é sempre importante a gente elencar aqui a participação, aliás, a audiência do pessoal que acompanha a gente. Gente, muito obrigado pela sua participação, agradeço demais a sua companhia, sempre trazendo temáticas importantes na programação da Uitimba TV, aqui no município de Timbiras, para deixar as pessoas sempre esclarecidas, Eduardo. Meio ambiente é uma questão super importante, lembrando a você que a nossa programação, essa live se enquadra dentro da programação especial da Semana do Meio Ambiente, um tema debatido mundialmente, né? E a gente hoje trata sobre a questão da restauração de ecossistemas. Aqui no estúdio contamos com a presença do Eduardo Souza, que é técnico em meio ambiente, graduado em ciências biológicas, tá? Daqui a pouquinho lembrando que também tem a participação da professora Francisca Inalda, mestre em sustentabilidade de ecossistemas, docente do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Daqui a pouco tem a participação da professora, tá bom? Ô Eduardo, o que a gente é importante ainda falar sobre essa questão de recuperação de ecossistemas? Você já citou Mariana, citou Brumadinho, que foram cidades que foram devastadas, sobretudo por rejeitos, né, que impactam diretamente a questão de vidas, tanto biológicas como vidas, a fauna, né? Sim. Levaram muitas pessoas também, infelizmente muitas pessoas morreram naquele acidente gravíssimo, e a gente precisa tratar sobre essas questões, minha gente. A curto prazo, acho que acredito, isso é fato, a invasão do homem ao meio ambiente trazem reflexos não a longo prazo, mas atualmente a gente vê que a gente já vive isso, né? Nas grandes cidades as pessoas não podem tomar nem banho na chuva, porque a questão da poluição da atmosfera é tão absurda que as pessoas adoecem se tomarem banho na chuva. Então a gente traz para a nossa região também, discutindo a questão dos ecossistemas aqui da nossa região dos Cocais. Eduardo, o que você pode pontuar com relação à nossa região? Bem, aqui um grande problema sempre foi as queimadas. Por anos nós vemos a questão de que acontecem as queimadas, e muitas vezes aquelas cinzas, por mais que o fogo fique controlado, mas sempre tem as cinzas, algumas, que acaba, e alguma fagulha acaba indo, e temos muitas casas ainda de taipa, com teto de palha, e essas pequenas faíscas, esses pequenos, que acabam chegando a essas casas, e já praticamente todo ano nós, infelizmente, vemos casos de pessoas que perderam tudo pelo fogo, que essas queimadas acabaram causando, isso quando não perdem a própria vida. E também a questão das margens do rio. Felizmente, aqui em Timbiras, nós somos conhecidos por ter área urbana bastante arborizada, as margens do rio, mas infelizmente nos nossos vizinhos, daqui da região dos Cocais, a área urbana não é vista dessa forma, e nós sempre temos problemas chegando na época das cheias, porque quando não tem aquela mata do lado do rio, que serve para proteger o rio, para não deixar que a areia caia sobre ele, acaba tendo esse problema, porque quando essa areia chega no rio, ele ocupa um espaço. E para onde é que a água vai ficar quando chega no período da cheia? No período da cheia, ela tinha um espaço para ir, essa água. Agora que a areia está ocupando esse espaço, a água vai procurar outro lugar. E a água vai procurar lugares fora do rio. Então, quem mora mais próximo ao rio acaba sofrendo com as enchentes. E também perde tudo, perde quando não é a própria vida. Hoje, na sua observação, o grande problema e desafio com relação a recuperar esses ecossistemas aqui na nossa região? O que a gente vive que precisa de iniciativas imediatas? O trabalho que já iniciamos de educação ambiental,
da sensibilização ambiental, primeiro, a conscientização, eu acredito que já está bastante avançada. Nós já entendemos muito a importância da árvore. Claro, ainda tem coisas que muitas pessoas ainda não compreendem, mas ainda falta o sentimental, o emocional, porque tem muitas pessoas que acabam não aceitando esses trabalhos. O grande exemplo foi essas arborizações que aconteceram esses dias, e na terça-feira e ontem mesmo nós vimos bastante dessas mudas, a grande maioria arrebentada, quebrada realmente, ou seja, o maior problema hoje é o próprio ser humano, que quando tentamos nos aproximar da natureza, porque muitas vezes a gente esquece que nós somos animais também, que nós fazemos parte dessa natureza, esquecemos que não vai ser só o peixe que vai sofrer com a água, com a falta da água, não é apenas o pássaro que vai sofrer com o problema no ar. Nós precisamos do ar, nós precisamos da água, inclusive para a eletricidade. Todo ano tem aquele negócio de bandeira amarela, bandeira vermelha, e é por conta da falta de água que os rios, as barragens vão tendo. Então, o problema hoje, eu acredito que são as pessoas que muitas vezes se veem como centro e que a natureza não importa, assim, e acaba, quando tem essas medidas para melhorar essa relação entre homem e natureza, acaba cometendo esses atos. Muito bem, minha gente. É lamentável também ver essa cena, e a gente vai daqui a pouquinho conversar com o secretário de Meio Ambiente do município, Chico Inácio, sobre essa situação. Infelizmente, assim, você não consegue entender a postura de um ser humano que vê uma iniciativa, na minha opinião, uma iniciativa extremamente louvável, bonita, de tentar arborizar, mudar até esteticamente a questão da área urbana, e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque a gente sabe que uma cidade arborizada, a sensação térmica é melhor, você respira melhor, você se sente melhor, enfim, são vários fatores que ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, uma pessoa que se presta a causar um dano daquele, pegar a árvore e quebrar, e, literalmente, durante todo o curso onde a ação foi feita, pelo amor de Deus, minha gente, vamos ter um pouco de noção e entender de que o que é público é de todos e que a atitude de cada um faz a diferença. A atitude de uma pessoa, então, com relação ao meio ambiente, a gente vê muito isso, né? É só um papel de bombom, tirou aqui no meu bolso, comeu, jogou na terra, no chão. Ou então você termina de comer, mesmo que seja o lixo orgânico, né? Não é legal, é postura mesmo, de você pegar o lixo orgânico e jogar no lixo. Porque o lixeiro existe justamente para essa finalidade, tá, minha gente? Que seja colocado objeto, lixo, plástico lá, para que a gente tenha uma cidade mais bonita, para que a gente tenha uma cidade mais arborizada, para que a gente tenha uma cidade mais limpa e esteticamente mais atraente também. Exatamente. Então, quando a gente pensa em preservação, a gente pensa sobretudo em postura e educação. Por isso que a gente está aqui hoje discutindo a questão da educação ambiental, tá bom? E recuperação de ecossistemas. O Eduardo, o que você tem a destacar ainda com relação às leis e com relação a esse processo? Bem, primeiro de tudo, Cubatão realmente é um grande exemplo de recuperação ambiental. Hoje nós temos Cubatão, inclusive pela própria ONU, considerou como a cidade símbolo de recuperação ambiental, ou seja, é possível. Ou seja, uma cidade que chovia ácido, uma cidade que as árvores não conseguiam ter folhas, onde crianças todo dia praticamente nasciam com problemas cerebrais, neurológicos, tipo, foram mais de 30 crianças que nasceram sem cérebro em Cubatão. Pessoas se aposentavam mesmo antes dos 45 anos por conta de grandes problemas causados pela atmosfera de Cubatão. E hoje Cubatão viu esse título, a própria imagem da cidade. Hoje você falar de marketing ambiental, muitas empresas falam aquilo assim, compre tantos produtos, que a gente planta uma árvore, tipo. Ou seja, hoje a marketing ambiental, né, é bastante importante. Você ter uma empresa que cuida do meio ambiente é bastante importante. Tanto é que esses dias surgiu o movimento Salve Ralph, que foi aquele coelhinho com questão das empresas que ainda utilizam animais como testes biológicos, testes desses produtos. Então, hoje a marketing ambiental é muito importante, e Cubatão, vendo que toda essa poluição estava trazendo problemas, começou a cuidar, começou a fazer instalação de filtros para diminuir a poluição atmosférica, começou a fazer arborização. Hoje Cubatão praticamente tem árvores em todos os cantos, aquela fumaça que nós vimos praticamente inexistente, e hoje temos um pássaro vermelho, que antes era praticamente não visto.
Hoje é praticamente o símbolo da cidade. Tipo, muitas pessoas vão para Cubatão para ver essa ave. Então, até no turismo, essa questão ambiental, esse cuidado ambiental foi bastante importante. Infelizmente, muitas leis ambientais do Brasil, com a Política Nacional de Meio Ambiente, surgiram após ter no Brasil uma cidade como símbolo de poluição. Então, os políticos da época, a sociedade da época viu assim, há necessidade de tomar uma medida. Então, infelizmente, as posturas que nós tomamos para cuidar do meio ambiente, para cuidar da natureza, foi simplesmente depois de graves consequências de várias crianças, infelizmente, terem perdido as vidas, pessoas adultas realmente ter todos esses tipos de problemas. Muito bem, o Eduardo segue com a explicação dele, que você explica agora, Eduardo, qual a temática? Existe, como eu falei, esse selo ambiental de ter a marketing ambiental. Hoje temos o Instituto Onça Pintada, que, se eu não me engano, é o terceiro maior instituto do país, voltados a essas temáticas ambientais. O Instituto Onça Pintada, ele existe há quase 20 anos, não é exclusivamente para as onças, por mais que traga esse nome, mas ele cuida de lobos-guarais, cuida de outros animais da fauna brasileira, principalmente. E uma coisa que foi bastante importante, justamente esse cuidado de economia, do progresso, da produção com o meio ambiente. Por exemplo, nós sempre tivemos uma grande dúvida, qual é o maior problema para as onças pintadas? Seria o produtor pecuário, que ele simplesmente, ele tem um gado, mas ele não desmata normalmente tudo, porque ele sempre deixa locais com árvores ainda para os animais pegarem sombra. Ele deixa sempre aquela área muito vasta, ele não tem muita desmatação, apesar do impacto no solo, mas tipo, muitas onças comem o animal, o boi, né, que ele cria. Então ele vai atrás do boi só nesse momento. Mas também tem o produtor agrícola. Agora o produtor agrícola, ele desmata muito. Ele causa impactos, mudanças diretas ao ambiente onde as onças viviam. E animais que ela iria predar vão embora. Então, olhando para esses locais, então a onça também vai ter que ir embora. E as pessoas, como tem menos área, a onça acaba entrando nas áreas urbanas, na área da produção, a pessoa fica com medo e vai lá e mata também a onça. Então a gente fica imaginando qual dos dois seria o maior problema. Seria a produção agrícola, que desmata tudo e os animais que vivem ali têm que se mudar, ou seria a produção pecuária, que não há esse desmatamento tão grande, mas ainda há caça por conta que ele pode ameaçar o animal. Qual que seria que você imaginaria que seria o maior problema? Olha, com certeza a avaliação com relação à partida, a iniciativa humana, né? Eu acho que entre a onça, o boi e a produção agrícola, eu já imagino quem tem racionalidade para pensar nas condições que seriam favoráveis para ambos os fatores, né? O animal e o meio ambiente. Então, com certeza, o ser humano que tem a capacidade da racionalidade para pensar sobre as suas iniciativas. Exatamente. Muitas vezes nós víamos o problema agrícola como o maior problema, justamente pela quantidade, porque quando vamos produzir, a agricultura não é uma pequena área, principalmente quando você tem uma empresa, é algo gigantesco. Então, imaginávamos que esse era o maior problema. Só que hoje nós descobrimos que a produção agrícola é essencial para a restauração da espécie da onça pintada. Hoje a onça pintada, ela praticamente não está tão ameaçada de extinção como estava há 10, 20 anos atrás, por conta da produção agrícola. Você me pergunta, por que isso? Isso não tem sentido. Mas é simplesmente por conta de produtores, de empresas que obedeceram ao novo Código Florestal do ano de 2012, que ele exigia que alguma parcela da sua terra continuasse com a vegetação. Ou seja, você tem um rio e tem a mata ciliaca, aquela mata que fica do lado do rio. Ele não precisava desmatar aquilo ali. E a onça, diferente do que a gente imagina, ela não precisa de grandes áreas cobertas. Ela só precisa, tipo assim, uma árvore ou outra, ela consegue ficar ali. E hoje, no Brasil, nós temos o problema dos queixadas, né, que é aquele animal que lembra um javali. Talvez até seja javali, eu nunca consegui ter realmente a certeza se é o mesmo animal, porque sempre há discrepância em algumas pesquisas que eu faço. Mas esse animal, ele gosta muito do milho. Esse animal, então, imagina, você é um produtor, sua produção é milho, e chega esse animal, que normalmente ele não anda sozinho, vem vários e devasta a sua plantação. Então seria algo problemático.
Só que as onças pintadas viram o queixado uma oportunidade de ter uma nova presa. Mesmo esse animal não sendo Brasil, quando chegam eles, olha, eu posso me alimentar daquele animal. Então ele consegue viver naquela pequena área que o Código Florestal exige que esses produtores deixem preservada. Ele consegue viver ali e com a presença dos queixadas para se alimentar da produção, iria destruir a produção. Na verdade, eles simplesmente vão lá e comem esses animais. E muitas vezes os restos desses animais servem até mesmo como nutrientes para a própria produção. Ou seja, o produtor agrícola hoje, ele tem que trabalhar junto com a onça, porque às vezes ela que vai ir contra essa praga para eles. Muito bem, minha gente. Semana do Meio Ambiente, a gente, lembrando que esse tema, essa semana, essa programação não pertence somente a Timbiras, é um assunto discutido mundialmente. Daí você imagina a importância de discutir a questão da preservação ambiental, os cuidados com o meio ambiente, isso em todas as áreas, com relação à preservação hídrica, com relação às matas, com relação aos rios, com relação à fauna, enfim, são inúmeras questões que a gente precisa debater, discutir, assim como outras pautas que a gente já trouxe para cá para discutir, para levar informações e esclarecimentos para você, e é essa a nossa intenção, tá? Levar informação para você, esclarecimento. Aí o Eduardo já explicando aqui de que é possível, né, se produzir em grande escala, por exemplo, no agronegócio e ter essa balança entre a natureza e a produção agrícola, e ter o respeito com a natureza e a fauna, aos animais. Então, precisa a gente levar essas informações para que a gente viva num mundo melhor com a presença da natureza, a natureza também nos dando feedback positivo. Exatamente. E a gente ter uma relação também positiva com a natureza, tá bom? Para você que chegou agora na nossa live, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente conta com os esclarecimentos e as informações do Eduardo de Souza, que é técnico em meio ambiente e também é graduado em Ciências Biológicas, trazendo informações para você. Lembrando que também temos a participação daqui a pouquinho, tá? Da professora Inalda, que é mestre em Sustentabilidade de Ecossistemas, docente do Instituto Federal do Maranhão, que também traz a sua contribuição com relação à recuperação de ecossistemas, que é um assunto super importante que a gente precisa discutir. O Eduardo, o que a gente fala agora? Agora vamos falar aqui da rede municipal, da nossa região, né? Dos cocais, porque já teve eventos, eu participei de alguns eventos. Por exemplo, essa camisa aqui foi do 7 de setembro de 2019, 2018, aliás. Não, 2019, realmente 2018 eu saí fantasiado de Chico Mendes, até hoje eu lembro. Eu não sei quem foi que olhou pra mim e disse, rapaz, tá igualzinho o Chico Mendes. Botaram um bigode aqui, só faltou botar um travesseiro na barriga para poder ficar um pouco mais cheio. E tem eventos aqui, inclusive 2019 teve a Semana da Água, que foi um evento bastante importante aqui em Timbiras, realizado ali no complexo, e que eu fiquei bastante feliz de ver aquele evento, já vou dizer por que eu fiquei feliz, mas simplesmente teve uma participação muito grande dos jovens, das crianças, dos alunos mesmo do ensino fundamental, e fazendo coisas bastante interessantes, tipo, foram em regiões, fotografaram, mostraram os impactos, criaram maquetes, criaram um filtro, mostraram a importância, fizeram esculturas com balões, fizeram vários trabalhos. Então foi bastante importante. A Secretaria de Meio Ambiente, na época já assim o secretário Chiquinazzo já estava à frente, ele idealizou esse trabalho e foi um trabalho bastante importante. Teve a parceria do IFMA Campus Codó, além da professora Inalda, teve outros 4 alunos, um de agropecuária e os outros 3 de meio ambiente. Inclusive, eu estava entre eles. Mas também eu, como aluno do IFMA Campus Codó, eu consegui ser líder do Grêmio Estudantil na diretoria de saúde e meio ambiente. E eu já falei aqui essa manhã que a saúde tem relação total com o meio ambiente. Você trabalha com a saúde, você trabalha com o meio ambiente, você trabalha com o meio ambiente, você também trabalha com a economia. Se você quiser ir para a área da química, você consegue a química ambiental, ou seja, a área ambiental ela é bastante vasta, você não fica aprisionado num quadradinho. Nós falamos que ela é transversal, que ela é multidisciplinar. Eu acho que engloba tudo, né, Eduardo? Porque engloba tudo, tudo se a gente respeita a natureza ou agride a natureza nos dá respostas. Exatamente. Que impactam diretamente no nosso bem-estar. Mas, por exemplo, tem a progressão de chuvas, né? Se faz muito sol. Se faz muito sol a gente já imagina, né? Por que está acontecendo, ou supõe.
com relação à frequência que as chuvas caem na nossa região, a gente já imagina por que acontece isso. Então, são vários os fatores da invasão do homem que causa problemas sociais na nossa saúde, na nossa economia, que causa problemas até na política também, que a gente sabe que hoje a política agrária é um dos grandes fatores que gera muita discussão no nosso país. Então, é só uma pontuação que eu queria colocar. Exatamente. A questão ambiental é transversal, ela engloba tudo. Você pode imaginar, é a área da economia, tem a economia ambiental, a área da física, dá de trabalhar a física. Inclusive a física é bastante importante no desenvolvimento de novas tecnologias, de geração de energia, né? Hoje, inclusive, países como o Japão e a Alemanha, que ainda têm seus problemas ambientais, o Japão com a questão da pesca, a Alemanha ainda com problemas atmosféricos, mas a Alemanha ela tem um trabalho tão bem feito que eles desenvolveram até mesmo um painel solar, e a Alemanha é um país nublado. E tem locais que utilizam energia solar, ou seja, a tecnologia deles é tão avançada que eles conseguem fazer esse trabalho de captar sol mesmo em regiões nubladas. Você falou um ponto bem interessante, eu lembro, eu tenho um amigo lá na Alemanha, o Rafael, que me falou sobre isso, sobre a questão do tempo, né? Lá tem muito essa questão do céu ser muito escuro por muito tempo, que causa impactos na taxa, nos números, nas porcentagens de pessoas com depressão. Sim. Né? Então, está fortemente relacionada a questão do número, da quantidade e da condição psicológica das pessoas com relação ao clima, né? O céu. Então, aquela questão da escuridão impacta também no psicológico das pessoas. Exatamente. Então, para vocês verem que a situação da questão do meio ambiente, minha gente, impacta em tudo na nossa vida. Mas a Alemanha mesmo não tem só essa tecnologia solar, mas tipo, o esgoto deles consegue gerar energia, gerar gás, ou seja, aquele gás, a gente pode dizer, gás de cozinha. Hoje nós conseguimos, através de dejetos, transformar aquilo em gás, ou seja, não cedo precisaram fazer aquela compra de gás que hoje é bastante cara. E no Japão, 99% do lixo hoje é queimado para poder gerar aquela combustão que também gera eletricidade. Ou seja, há como sim contornar a questão dos resíduos, do esgoto e até mesmo trazer benefícios na própria eletricidade, que é um grande problema em algumas regiões do Brasil e do mundo. Muito bem, Eduardo, vamos dar uma acelerada que o nosso tempo é curto. O que a gente traz mais? Como eu falei, eu fui diretor de saúde e meio ambiente e eu tive o trabalho de criar pontos de coleta em Codó para a questão de pilhas e baterias, que é um grande problema ainda. Eu participei de diversas palestras e o motivo de eu ter dito que eu fiquei bastante feliz com esses eventos aqui em Timbiras foi justamente pela questão que eu fiz um projeto de pesquisa, virou artigo científico em um evento internacional. Aconteceu no ano de 2019 e 2020 virou um artigo científico, que o nome era Arborização nas áreas públicas do município da cidade de Timbiras, Maranhão, Brasil. E eu levantei alguns dados bastante alarmantes, tipo dados de 2017 e 2018. Então eu estava no início do trabalho da atual gestão. Em alguns eventos que eu já participei da atual gestão, inclusive nessa visita ao interior que fizemos essa semana, algumas pessoas falaram assim, não, nunca vi um evento desse cunho aqui nesse local. Ou seja, foram difíceis momentos que houve esses incentivos à questão ambiental, à educação ambiental. Ou seja, esses momentos, essa atividade hoje é bastante importante para o futuro. Eu levantei um dado que era o que vocês entendem por meio ambiente. Tipo, o meio ambiente é uma árvore, é o animal, são as leis. O que você sabe sobre o meio ambiente? 40% dos nossos jovens falaram que não sabe nada o que poderia ser meio ambiente, não tem ideia do que poderia ser meio ambiente. Isso é um dado bastante alarmante. E quando eu vi que eram os próprios alunos que estavam fazendo aquele evento no ano de 2019, eu fiquei muito feliz, porque eu via que eles realmente entendiam a importância da questão ambiental e que essa diferença estava acontecendo. Então, foram vários projetos aqui em Timbiras, reflorestamento nas margens do Riacho São Bernardo, arborização em vários pontos aqui do município de Timbiras que aconteceram por grandes momentos. Ou seja, teve eventos em escolas, na nascente Maré Mansa do bairro São Sebastião também houve o reflorestamento, então foram bastantes coisas. E eu queria trazer um dado bastante importante para mostrar que
Timbiras tem uma importância ambiental muito grande. Inclusive, teve uma publicação já esse ano da Oitimba que falou que Timbiras é a cidade exemplo de arborização urbana. E é bastante importante isso porque existe um dado no IBGE que é justamente a arborização em vias públicas na cidade em relação à população. Timbiras tem esse número em 88,4%. Para se ter noção, na região daqui dos Cocais, Timbiras fica em primeiro lugar. E nós temos cidades como Codó e Coroatá, que são a população é bem maior, os recursos são maiores, a região é maior, mas mesmo assim Timbiras está à frente, dando exemplo da questão ambiental. No Maranhão, nós estamos na posição 29, ou seja, são 217 posições possíveis, né? E Timbiras está entre as 30 melhores. E no Brasil, mesmo nós tendo uma população abaixo de 50 mil, estamos em torno de 30 mil habitantes, nós estamos entre os 1.600 melhores, das 5 mil posições, ou seja, Timbiras realmente está dando um grande exemplo na temática ambiental. Então, a escola, dentro da educação ambiental, ela deve sensibilizar o aluno, como eu falei. O problema hoje não é nem as pessoas saberem o que é meio ambiente, é entenderem o porquê devemos cuidar e tomar atitude. Eu preciso cuidar da questão ambiental, eu preciso abraçar essa causa. Por mais que a gente fique imaginando, o profissional ambiental só serve para abraçar a árvore, mas não que seja ruim fazer isso, mas hoje, através dessa fala, eu mostrei que a temática ambiental influencia no nosso bolso, na nossa conta, na nossa saúde, na nossa vida, não apenas nós, mas de nossos familiares também, né? E, então, uma convivência harmoniosa com o meio ambiente é bastante importante. Então, não devemos ficar parados, não devemos simplesmente cuidar do meio ambiente de qualquer forma, nós devemos abraçar essa temática, abraçar esse debate, defender ele, porque ele está influenciando diretamente com nossas vidas. E uma frase que eu gosto bastante é o seguinte: o profissional ambiental ele é responsável sim por cuidar do meio ambiente, mas cada um pode ajudar fazendo a sua parte. Lembrando, o meio ambiente é o seu quarto, é a sua casa, é a sua sala, é o hospital, é a sua escola e, é claro, também o seu quintal, a sua natureza, a floresta também é parte do meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente para poder cuidar também das nossas vidas e de nossos familiares. Muito bem, minha gente. Então, você imagina, né, que a sua atitude, por mais que você ache que ela seja assim, um grão de areia, ela faz toda a diferença. Por isso que é sempre importante a gente debater essas questões, porque falar sobre meio ambiente é falar sobre o nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, da nossa qualidade de vida, que, como já falamos aqui, impacta diretamente no nosso dia a dia. Para quem acha de que degradar as margens do rio ou jogar lixo nas ruas, que vai causar entupimento dos bueiros, não vai prejudicar a curto prazo, vai impactar a nossa vida. Então é sempre importante a gente falar sobre essas questões para você aqui na Oitimba TV, tá bom? Nossa live segue falando sobre esses assuntos. Eduardo, para finalizar a sua participação, você falou um assunto super importante, um detalhe importante com relação aos outros países, só que por mais que muita gente não acredite nessa questão da qualidade que o Brasil está com relação à preservação ambiental, com relação aos outros países, o Brasil é um dos países que mais cuida da questão ambiental, sim, não é? E eu já vi esse dado, inclusive e aqui cabe uma avaliação, uma crítica pessoal. Na minha avaliação, eu acredito que nenhum outro país no mundo tem moral para criticar o Brasil com relação aos dados, à preservação ambiental, né? Tem muito isso, o Brasil virou alvo, só que a gente sabe, acredito que você tem essa avaliação com relação a esse interesse exacerbado de outros países com relação à preservação ambiental no Brasil. A gente sabe que por trás disso, sabemos que o potencial econômico do Brasil é gigantesco com relação ao agronegócio, com relação à exploração de recursos naturais, com relação de minerais. A Amazônia, por exemplo, é alvo de críticas de vários países, então o Brasil virou aí o foco de muitos países com relação à proteção ambiental, e a gente sabe que o Brasil, por mais que muita gente não acredite, o Brasil é um dos países que mais cuida da questão ambiental no mundo, tá bom? Eduardo, o que você tem a acrescentar antes da gente finalizar a sua participação? Exatamente isso. O Brasil ele tem sim uma grande proteção ambiental, por mais que nós não acreditamos, um cuidado. Infelizmente ainda temos muitas pessoas que não entendem isso e que aproveitam certos momentos para poder contornar. Como eu falei da questão da marketing ambiental, ela sim é importante.
Muitas empresas usam isso, né? Fazem parte do seu programa. Exatamente, mas infelizmente nós temos muitas marketings de formas erradas. Distorcida. Por exemplo, compre tantos produtos para eu plantar uma árvore. Será que essa árvore vai causar todos os impactos causados por toda a venda de todos aqueles produtos? Aqueles produtos vão causar impacto. Então, uma árvore vai fazer a diferença e mais. Cadê essas árvores realmente? Muitas empresas só dizem para falar assim, eu cuido do meio ambiente, mas realmente não cuidam. Ou simplesmente plantam uma árvore qualquer, sendo que é o seguinte, uma árvore ela tem que ser plantada de acordo com o ambiente correto. Não é só plantar uma árvore aqui. Cada árvore tem um local para ela ser plantada. Você não pode botar qualquer árvore na beira do rio. Você não pode botar qualquer árvore no meio da floresta. Você tem que botar uma árvore, tem que fazer um estudo. E aí que está a questão do pessoal da biologia, o pessoal do meio ambiente, da engenharia florestal, que eles têm que fazer esse estudo para poder saber, olha, aqui é importante botar esse tipo de árvore, esse aqui é a mais viável, para poder fazer essa questão. Então, a marketing ambiental hoje tem essa importância, que muitas vezes algumas empresas se aproveitam dela para poder vender mais. E, infelizmente, teve muitos países que realmente estão, digamos, de olho aqui na questão do país. Isso não é uma grande novidade. Então, nós devemos cuidar. O Brasil tem muitas tecnologias que podem ser desenvolvidas com a Amazônia e com outros biomas também, né? Mas nós temos que cuidar, investir na ciência e tecnologia, que ainda é um problema aqui no país. Quando investimos nessa ciência e tecnologia, quando investimos, facilitarmos o acesso aos materiais didáticos, aos materiais de pesquisa, nós podemos melhorar bastante a temática ambiental. Muito bem, minha gente, live especial sobre a Semana Mundial do Meio Ambiente. A gente, Timbiras, entra também nessa programação especial com relação à preservação ambiental e a gente discute sempre esses assuntos importantes aqui na Última TV, levando informação, esclarecimentos para você que chegou agora. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua audiência, de verdade, muito obrigado, tá? E a gente acaba de conversar com o Eduardo de Souza, que é técnico em meio ambiente, graduado em Ciências Biológicas no campus do Instituto Federal do Maranhão, em Codó. O Eduardo, muito obrigado pelas suas informações. Valeu demais pela parceria, agradeço a sua participação. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. Tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim! Muito bem, VT interessante para vocês sobre a preservação do nosso planeta. É isso aí, minha gente. Precisamos cuidar do nosso planeta, porque o nosso planeta Terra anda um pouco doentinho, né? Com relação ao meio ambiente, com relação aos impactos que nós, seres humanos, temos causado no nosso meio ambiente. Voltamos para o estúdio agora com a presença do nosso secretário de Meio Ambiente do município, Chiquinho Inácio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Riba. Como é que está a sua sexta-feira? Sexta-feira começou ótima, né? Principalmente participando dessa live aqui, levando a todos os timbirenses, né, um pouco do nosso trabalho e também falando de um tema tão importante que é a restauração do ecossistema.
Muito bem, super importante a gente tratar sobre esse assunto, recuperação do ecossistema. Chiquinho, eu gostaria que você começasse falando sobre o trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente tem realizado já em mais de 4 anos, né, na sua gestão. O que tem sido feito aqui em Timbiras para que esse processo de restabelecimento da natureza, a contribuição que ela tanto nos dá, tem sido foco da Secretaria? Riba, nós podemos citar alguns grandes eventos, né, que nós temos realizado aqui no município, nessa gestão, né. Nós sabemos que é uma gestão comprometida também com o meio ambiente, né, e a Secretaria tem realizado palestras, distribuição de materiais educativos e arborização de avenidas, de nascentes. E nós temos também uma grande parceria com a Secretaria de Educação, que tem sido uma parceira na divulgação, no acompanhamento desse trabalho que nós temos feito à frente dessa secretaria. Muito bem. Já estou um bom tempo aqui em Timbiras e tenho observado uma iniciativa muito legal da Secretaria de Meio Ambiente com relação à educação, né? Levar essas formações, levar essa discussão com relação à preservação do meio ambiente para dentro das escolas. Queria que você falasse sobre a importância, né? Por que levar essa questão do debate com relação à preservação do meio ambiente para dentro das escolas? Riba, nós pensamos que nós precisamos começar, não é começar, mas nós precisamos agora focar nessa nova geração, né? Porque o nosso técnico Eduardo falou que ainda existe uma cultura muito antiga, né, onde a questão das queimadas, né, o desmatamento para a construção das roças, então tudo isso aí vem afetando o meio ambiente. E a Secretaria tem se preocupado com a questão da educação ambiental. Então nós focamos nessa nova geração aí, para que também eles possam estar levando aí para os seus familiares, né, para que esse conceito haja uma mudança dessa forma que hoje é trabalhada, né? Muito bem, com relação aos ecossistemas, recuperação do ecossistema da nossa região, Chiquinho, aqui existe a cultura até hoje de atear fogo na área da produção agrícola, na área da roça, por exemplo, para que se produza. Já existe também aqui no município a implantação de um projeto de rotação de culturas, né, pela Secretaria de Agricultura, para que haja na mesma área haja várias produções no curto período de tempo, né? Eu queria que você falasse sobre a importância de levar também essa formação com relação à educação ambiental para discutir essas questões da redução do uso do fogo para a realização da cultura da agricultura familiar. Riba, como eu acabei de falar, né, nós temos um prefeito comprometido com a questão também ambiental, né? E diante dessa situação, o prefeito tem trabalhado adquirindo máquinas, patrulhas mecânicas aí para que possa estar aí trabalhando na questão do arado, né? Então, esse é um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Agricultura, mas que está causando um grande avanço para o meio ambiente, né? Uma grande transformação, porque as áreas que estavam sendo desmatadas, que estavam sendo queimadas, elas estão diminuindo no município, né? Então nós temos aqui que agradecer muito ao prefeito que nós temos, né, que se preocupou com essa situação e que está aí disponibilizando esses maquinários através da Secretaria de Agricultura para que essa questão em Timbira do desmatamento diminua, né, e que essas matas continuem sendo preservadas. Os agricultores não vão deixar de trabalhar, eles não vão deixar de ter a produção dele, mas que eles vão trabalhar de forma melhorada, né? Digamos assim, uma terra preparada, uma terra que vai produzir mais. Então é um trabalho muito importante que o nosso prefeito está desenvolvendo no município, junto com a Secretaria de Agricultura. E também em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente. Nós, inclusive, Riba, nós tivemos agora na Zona Rural, você nos acompanhou, né, nesse processo das palestras no interior, no povoado Morro Branco, no povoado Flores. E nós tivemos também a preocupação de convidar o secretário de Agricultura e a engenheira agrônoma, que é a Ariadna, para que pudesse também fazer os esclarecimentos dessa parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Agricultura. Muito bem, Chiquinho, você já citou no começo da nossa conversa com relação à recuperação dos ecossistemas do nosso município. A Secretaria já realizou várias ações com relação ao plantio de árvores
em nascentes, tem nas margens dos riachos também. O que está programado para que esse trabalho continue e esse processo continue também aqui no nosso município, já que fica aí numa posição louvável com relação a outros municípios, com relação à recuperação ambiental? Riba, o nosso técnico, Eduardo, ele falou uma coisa importantíssima que pode até trazer uma alegria muito grande para os nossos timbirenses. Uma reflexão também, né? 217 municípios do estado do Maranhão, Timbiras ocupa na posição de preservação a 29ª colocação. Então, para a gente, isso aí é muito gratificante. Então, isso aí demonstra que o trabalho em Timbiras está sendo feito. As ações estão acontecendo na questão da preservação do nosso meio ambiente, né? E nós acredito que Timbiras nunca foi plantado tantas árvores como tem sido plantada nesse governo, né? A gente realiza nas datas comemorativas, fora das datas comemorativas, nós fizemos agora recentemente um trabalho de recuperação das margens do Riacho São Bernardo ali no Anjo da Guarda, né? A gente sabe que ali era uma área onde se plantava feijão, milho, algumas culturas, né? Então nós conseguimos fazer o processo de arborização daquela região. Não só do riacho, mas também nós trabalhamos bastante na preservação daquela nascente Maré Mansa do bairro São Sebastião. E aí vai arborização de pátio de escolas na zona rural, na sede, e avenidas e ruas, como já falei. Então eu acredito que Timbiras está sendo muito bem tratada na questão da preservação e também levando para essa juventude o conhecimento, né? Porque como eu falei no interior, que muitas pessoas eles fazem o desmatamento, eles destroem uma árvore por não ter conhecimento. E é um foco da secretaria trabalhar com a questão do conhecimento, levar esse conhecimento para que essas ações não aconteçam. Muito bem, a gente segue a nossa programação da Semana Mundial, né, minha gente? Semana Mundial do Meio Ambiente, tratando sobre a questão da recuperação dos ecossistemas na nossa região, na nossa cidade. Tossan, corta para a gente aqui. Pronto, tem que pedir auxílio da nossa produção, né? Muito bem, e aqui no estúdio a gente conta com a presença do nosso secretário de Meio Ambiente, Chico Inácio, trazendo as questões, as iniciativas, as ações que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem trago para a nossa cidade e tendo boas iniciativas assim, a gente observa a transformação da nossa cidade com relação ao plantio de árvores, a arborização, também os cuidados que tem com relação às nascentes, com relação aos riachos, com relação ao rio Itapecuru também, que infelizmente a gente observa que tem se transformado, né, Chiquinho? A gente observa o impacto não só na mudança do leito do rio, mas também na presença de peixe, de espécies de peixe no rio. Até lembro de um depoimento da dona Gracita, que compôs o hino da cidade, ela falando que a diferença de quando ela compôs o hino para agora é que o rio não é tão mais rico como antigamente, né? Que se ia pescar, voltava Realmente. com os cofres cheios de peixe, né? Nas vazantes também, as canoas vinham cheias de produtos das vazantes. Então, houve muita mudança com relação ao meio ambiente na nossa cidade. Por isso que é importante a gente estar aqui hoje discutindo essas temáticas com relação à preservação do meio ambiente no nosso município, tá? O Chiquinho, lembrando que daqui a pouquinho também tem a participação da professora Francisca Nalda, que é mestre em sustentabilidade de ecossistemas, docente do Instituto Federal do Maranhão. Ela tem uma videoaula, né, para apresentar, e a gente vai elencar aqui na programação da Oitimba TV e você vai conferir também aqui no canal, tá bom? A gente segue a nossa programação falando sobre a recuperação de ecossistemas aqui na nossa cidade. Chiquinho, além dos riachos, do rio Itapecuru, eu gostaria que você falasse também sobre a cidade, a área urbana, né? O que tem sido feito aqui na nossa cidade? Porque a gente precisa de uma cidade mais arborizada para viver melhor. Exatamente, Riba. Nós temos trabalhado bastante na zona urbana, né? E eu acredito que já dá para notar a diferença. Nós iniciamos esse trabalho arborizando a Avenida Ildefonso Moreira e hoje já está bem, as árvores já estão bem crescidas, né? Já estão servindo de sombra e também trazendo ali uma paisagem totalmente diferente. Eu estou citando aqui a Avenida Ildefonso Moreira, né? Mas nós temos outros locais aí da cidade que foram arborizadas, né?
Agora, minha gente, antes de finalizar a gente não está prestes a finalizar a nossa transmissão, nossa live especial discutindo a questão da Semana Mundial do Meio Ambiente. Nestes dias atrás, há mais ou menos 2 dias, foi no início da semana, aconteceu uma ação da Secretaria, da Secretaria de Meio Ambiente aqui na cidade, na Avenida Joca Ribeiro, que foi recentemente estruturada novamente, foi asfaltada, fizeram a questão de sarjeta, meio fio. E para transformar, deixar a avenida mais bonita ainda, houve o plantio de várias espécies, né, que deixariam, pelo menos essa é a proposta da iniciativa, deixar a avenida mais bonita. E infelizmente, vândalos, né, pessoas que parecem não usam o cérebro, né, lamentavelmente eu acho que é um desprazer muito grande ver a atitude de alguém que é capaz de simplesmente, como se fosse, acho que não tem finalidade nenhuma, né, utilidade nenhuma, a pessoa observar um plantio de árvore e simplesmente ir lá destruir a árvore. Então, diante do fato, a gente precisa falar sobre esse assunto também, né, Chiquinho, sobre o cuidado que as pessoas, o respeito que as pessoas devem ter pela cidade, sabe? O plantio, a arborização da cidade não serve só para quem teve a árvore plantada na frente da casa dela para fazer sombra para ela, para o carro dela ou para a moto dela. Serve para todo mundo. Você imagina a capacidade que uma árvore tem de filtrar os poluentes, de levar sombra, conforto e deixar a cidade mais bonita? Então é preciso refletir, minha gente, sobre as nossas condutas. Quando a gente traz essa questão da educação ambiental, discutir essas temáticas com relação ao meio ambiente, né? Porque eu, particularmente, acho que é importante, o Chiquinho, que é o secretário de meio ambiente, acha que é importante. É porque impacta na vida de todo mundo. E a gente já vê os reflexos que a natureza, as respostas que a natureza tem nos dado com relação à agressividade que nós, seres humanos, eu falo nós porque todos nós temos atos que não respeitam a natureza, que não respeitam o meio ambiente. Todo dia a gente sabe que a gente tem conduta que vai contra as leis da natureza, o respeito ao meio ambiente. Então, aconteceu essa situação de alguma pessoa, não se sabe quem, né? Até importante, se tiver câmeras de segurança de alguma das residências, pedir para que... Porque quem teve essa atitude merece punição. Porque, pelo amor de Deus, é uma agressividade sem tamanho. Gostaria que você falasse sobre isso também, Chico. Realmente, Riba, nós temos aí nós fizemos um projeto agora, né, de arborização, complementação da arborização da Avenida Joca Ribeiro. Ali foi um momento a gente sentiu assim até emoção nas pessoas de ver aquela avenida ali tão bonita agora, asfalto novo, sarjeta nova, e a gente fazendo, a Secretaria de Meio Ambiente fazendo o processo de arborização. Infelizmente, como você falou, né, existem pessoas que, eu diria assim, que quanto pior para ele, melhor, né? Porque a pessoa chegar ao ponto de ver uma árvore daquela e fazer o dano que ele fez ali, eu não sei nem, eu não tenho nem palavras para esse tipo de ação. Mas eu quero dizer, Riba, que o nosso trabalho vai continuar. Nós esperamos aí que essa pessoa seja punida, né? E a gente quer até fazer um apelo aqui à sociedade timbirense que possa aí estar denunciando essas ações, né? Porque o meio ambiente, ele é a nossa vida, né? Nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. Não só o ser humano, mas todo o ser vivo, né? Muito bem, minha gente, eu vou até repetir uma frase que eu falei no início, que eu falei que sem o meio ambiente a gente não vive, sem o meio ambiente a gente não viverá, que a gente precisa. E por isso que a gente precisa cuidar no hoje, para que no amanhã a gente tenha um ar melhor para se respirar, que a gente tenha alimentação, que a gente tenha, nós seres humanos dependemos de outras proteínas animais também para sobreviver, então a gente precisa, e para que isso aconteça, o ciclo de vida contínuo, a gente precisa da natureza, minha gente, é mais que óbvio. Então se hoje há uma discussão mundial sobre a preservação ambiental, é porque se sabe que a longo prazo ou a curto prazo, a gente já vive isso, o meio ambiente vai nos dar respostas que a gente não espera. Vai vir a falta de água potável para que a gente beba, as árvores não vão produzir, não vão filtrar mais o ar que a gente precisa respirar. E aí? Então é preciso a gente ter essas iniciativas de respeito ao meio ambiente, de cuidado, de manutenção, para que a gente viva melhor. E não a longo prazo, não. É não agora, tá bom? Chiquinho, o que você gostaria de deixar de recado para as pessoas nessa semana, encerrando a programação mundial do meio ambiente, para que a gente reflita mais sobre a nossa conduta e viva melhor no futuro próximo?
Riba, o meu recado para a população timbirense é que nos ajude, né? Porque não adianta só o prefeito, só o secretário trabalhar com essa questão. Não adianta só, gente. Se não houver uma parceria, se não houver uma contribuição da sociedade, vai acontecer o que aconteceu no bairro São Sebastião, né? A gente fica triste, mas nós temos que seguir, né? E eu quero pedir aqui à população timbirense que nos ajude, que nos apoie, que ajude a preservar o nosso rio Itapecuru, os afluentes do rio Itapecuru, as nossas nascentes, né? Porque é como nós falamos aqui, foi uma frase que foi bem falada: sem meio ambiente não vivemos e nem viveremos, né? Então nós precisamos estar aí unidos para que a gente possa continuar com essa preservação que está acontecendo no momento em Timbiras. Muito bem, para você que nos acompanhou até agora, gente, muito obrigado pela participação, pela parceria de sempre, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão sempre nos dando o prestígio, né, da atenção de também levar, tentar compreender essas reflexões que a gente tenta levar para você sempre aqui na programação da Utimba TV. Lembrando que esse programa é uma realização da Utimba TV em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do seu Chiquinho Inácio. Chiquinho, muito obrigado pela sua participação, pelo empenho em querer sempre melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso meio ambiente. E é importante, minha gente, refletir, tá? De que o meio ambiente é de extrema importância para a nossa sobrevivência e que a gente não discute esse assunto à toa, tá bom? Para você, um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira e até a próxima. Eu quero só pedir permissão, né? Para agradecer aqui a professora Inalda, que tem sempre se colocado à disposição no município de Timbiras, tem sempre nos atendido. A gente quer muito agradecer a professora Inalda pela contribuição. Quero agradecer também ao Eduardo, que nos acompanhou na zona rural e está aí à disposição da secretaria, na medida do possível. Ele já se colocou à disposição para que a gente possa ali estar trabalhando com essa questão da preservação do meio ambiente. Então, quero deixar um abraço aqui a toda a comunidade timbirense, a todos os timbirenses, e agradecer a professora Inalda e ao Eduardo pela contribuição, pela participação nesse evento tão importante. Muito bem, eu agradeço você mais uma vez aí de casa, tá bom? Pessoal, até mais, tchau!